Nosso Evangelho de hoje é Lucas 10, de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. O Senhor escolheu outros 72 discípulos. São Paulo, na carta aos Romanos, faz uma sequência interessante sobre a questão da escolha. Deus conhece, predestina para ser conforme a imagem de seu Filho, chama, justifica e glorifica. Romanos 8, de 29 a 30. Então, a escolha faz parte de um todo que tende à glorificação do escolhido, isto é, tende à realização da vocação primeira de cada ser humano. Gaudium et Spes 22, 5. Quanto aos 72, Lucas traz à memória um dado judaico importante na época. Os judeus acreditam que, quando se deu a promulgação da lei do Sinai, a quantidade de nações existentes correspondia a 70. Assim, enviar 72 discípulos seria como que enfatizar a universalidade da missão de Jesus. Também é importante notar que os 72 não formam um grupo qualquer, mas um autêntico discipulado de Jesus, ao lado dos apóstolos, para realizarem a missão mesma do Mestre. O discípulo é alguém escolhido pelo Mestre, foi convidado por iniciativa do Senhor. Ele não se tornou o que escolheu por si somente, mas foi escolhido. A ele Jesus concedeu a graça de realizar a sua mesma missão, ir às mesmas pessoas, usando seu poder curador e suas mesmas palavras, objetivando a mesma finalidade. Em outras palavras, o discípulo, tendo como honra ser discípulo, deve ser como seu mestre, agindo segundo o Senhor. A condição do discípulo é a mesma do mestre: mansidão, pobreza e pacificação. Sua exigência é ser fiel, ser todo para Deus e para os mais necessitados, proclamar o reino, não temer ser rejeitado, não abandonar por motivo nenhum o anúncio do reino. E por último, deve lançar-se totalmente nas mãos do Senhor. Não deve existir nada que impeça o discípulo de lutar pelo reino de Deus. O mundo lhe é hostil, como as nações a Israel, o mesmo com relação à comunidade cristã inicial. O mundo quer destruir a fé cristã, mas o discípulo não teme esse mundo, um mundo de lobos vorazes. O discípulo combate sendo ele mesmo luz na luz, que é Jesus Cristo, sendo ovelha. Pobre das riquezas do mundo, focado na missão salvífica, simples e cheio da graça de Deus para a libertação de quem mais necessita. Triste de quem rejeita um discípulo do Senhor, pois significa colocar em xeque a própria salvação.
E é uma forma de rejeição ao próprio Jesus Cristo. Quem rejeita um discípulo despreza aquele que ao discípulo se identifica. O discípulo é um oásis de Deus na terra, um horizonte para o mundo, uma esperança em meio à guerra, uma flor no deserto da vida, um consolo para todos. A presença de um enviado de Jesus Cristo é sinal da lembrança de Deus, do respeito que ele tem para com os seus, uma ação de bondade no meio da história. Abrir as portas aos discípulos é abri-las à entrada do céu naquela casa. A recíproca também é verdadeira. O discípulo é disponível, desapegado, solidário, irmão e amigo de quem o recebe. É um dom para todos. Faz-se presença de Deus onde se encontra. Precisamos colocar-nos em oração a fim de que Deus envie mais operários para a sua igreja. Homens e mulheres fiéis, apaixonados pela salvação da humanidade, pessoas que não temam dar suas vidas pelo bem de todos. Sejam leigos, religiosos, sacerdotes, todos somos chamados a realizar a vontade de Deus no mundo, combatendo as trevas. Alguns dizem que hoje existe uma escassez tremenda de vocações, mas não sou muito favorável a essa ideia. O que vejo, além do desinteresse de muitos, é a frieza de quem poderia ser um sinal autenticamente vocacional para outro, pouca disponibilidade para se preparar sacerdotes felizes com o sacerdócio de Cristo, bem como na vida religiosa, homens e mulheres encantados com o Senhor e a partir do testemunho recebido. As vocações estão bem aí, às portas, precisamos enxergá-las com mais atenção. Na verdade, nosso olhar se volta para o que mais nos interessa. Talvez outras coisas estejam sendo consideradas mais agradáveis, mais atraentes, mais significativas do que o próprio Senhor, o que indica um desastre espiritual tremendo. Diante disso, rezemos com mais fervor, encanto e intensidade, sejamos verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele realize o que deseja na igreja, em nós e para o mundo. Firmes em Deus, partamos para o meio dos lobos, na certeza de que eles vão querer a morte para nós, mas oferecendo a outra face. Esforcemo-nos para matar neles aquilo que os torna lobos, a fim de que se tornem cordeiros amáveis, conscientes de pertencerem a Deus. Nossa luta, portanto, é gigantesca, mas venceremos se formos totalmente aliados do Salvador. Assim como, por exemplo, hoje, São Timóteo e São Tito. São Timóteo, que se tornou bispo em Éfeso, e Tito em Creta. Timóteo nasceu em Listra, próximo de Tarso. A mãe dele era judia e o educou na religião hebraica. Parte, sim, para a evangelização. Está ali ligado a Paulo, inclusive Paulo vai escrever uma carta para ele. E aí diz São Paulo, na 2 Timóteo 1, de 4 a 5, quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, porque aí vê um discípulo de Jesus Cristo sofrendo, não é? Por causa de sua missão, sinto grande desejo, diz Paulo, de te ver para me encher de alegria. Confesso a lembrança daquela tua fé tão sincera que foi primeiro a de tua avó Lóide, de tua mãe Eunice, e não tenho a menor dúvida, habita em ti também essa alegria. Né? Então foi o primeiro bispo de Éfeso, ficou reconhecido como pastor valoroso. Foi o primeiro bispo e nesse contexto conheceu e foi discípulo de Nosso Senhor, seguindo as pegadas do evangelista São João. Depois temos Tito, que foi bispo de Creta, o segundo e grande colaborador de São Paulo, convertido e batizado pelo próprio São Paulo, vinha de uma família grega e pagã. Foi companheiro de missão por volta aí do ano 48. Tito foi para Jerusalém com São Paulo para aquele concílio. São Paulo apresentou aos apóstolos
e opôs-se a que fosse circuncidado, como era o desejo daqueles judaizantes. Tito tornou-se um símbolo do valor universal do cristianismo. São Paulo confia-lhe uma missão, Confiou a Tito a missão de levar a obediência à comunidade rebelde de Corinto. Depois se torna o bispo de Creta. Ali encontrou dificuldades em seu apostolado, sobretudo por parte dos judeus, que eram sempre opostos ao Evangelho. Nos relatos de Eusébio, Teodoreto e Santo Isidoro dizem que Tito seguiu evangelizando em Creta até o fim de sua vida. Portanto, aí dois santos considerados aí bispos e pastores no dia de hoje tão especial, dentro daquilo que falamos, Ele é escolhido, preparado e enviado para exercer essa missão entre os lobos, como ovelhas, discípulos do Senhor, apaixonados por Deus, entregando a própria vida como dom para a salvação de tantos. Então o mundo de hoje precisa de novos Timóteos, novos Titos, em qualquer parte. Aí onde você se encontra, aqui onde eu me encontro, precisamos ter esses olhos e os corações fixos em Deus, para seguir o que Ele pede. Não os ditames da nossa carne, mas a vontade do Senhor. O grande projeto é salvífico, então nós nos tornamos instrumentos dessa salvação de Deus. Que assim seja em mim e em ti também. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.